Henker que vive duas vezes, capítulo 12, Rota Negra, 1. Você entrou na Rota Negra. Atravesse o lago com segurança e chegue ao lado oposto. Yon-woo limpou um pouco do sangue de sua adaga e colocou-a de volta em sua cintura. Talvez porque ele não experimentasse nenhum derramamento de sangue há algum tempo, ele agora sentia como se todo o seu corpo estivesse queimando de excitação. Foi útil até certo ponto. Embora tenha sido apenas um confronto contra alguns pequenos, valeu a pena tentar. Claramente, Yon-woo ainda carecia de alguns departamentos, seja em termos de competências ou habilidades. Experiência. A experiência de passar por situações de vida ou morte no campo de batalha, os instintos ensinados por essas mesmas provações e a determinação necessária. Isso nunca foi fácil de encontrar. Yon-woo tinha uma compreensão precisa de seus pontos fortes e fracos. Habilidade e habilidade são áreas que posso atualizar. Não preciso ter pressa. Eu só tenho que continuar avançando como tenho feito até agora. Eu não estou errado. Yon-woo deu uma olhada enquanto organizava seus pensamentos. Então esta é a Rota Negra, a dificuldade mais difícil. A Rota Negra tinha um layout muito simples. Ao longo da ampla cavidade havia um enorme lago. Você está me dizendo para passar por aqui? O lago se estendia sobre a longa cavidade curva. Parecia que o objetivo era nadar através deste lago. Lagoa de água pesada, Qianzong-shui. A lagoa é feita de água que o gigante Mimir derramou acidentalmente durante o transporte. Nenhuma forma de vida comum pode viver neste lago. Yon-woo se abaixou e mergulhou a mão na água. Não parecia água normal, foi bastante denso. Só para ter certeza, ele jogou uma pequena pedra que encontrou em seus pés. A pedra rapidamente se desintegrou e afundou no lago. Exatamente como eu pensei. Yon-woo juntou as sobrancelhas. Não é água comum, não era mentira chamá-lo de água pesada. Foi nomeado devido ao seu peso? Era tão alta em densidade e pressão que não podia ser comparada à água normal. Se uma pessoa comum mergulhasse, seria esmagada. Mesmo que o corpo pudesse suportar a pressão, a resistência deles não duraria muito. Eles nem seriam capazes de contar com a flutuabilidade para flutuar nesta água. Se eu tentar atravessar a nado sem saber a profundidade e a largura do lago, morrerei em breve. Eu nem sei o que tem dentro. Yon-woo concentrou-se na linha, nenhuma forma de vida comum pode viver nesta lagoa, na janela de informações. Em outras palavras, formas de vida extraordinárias poderiam viver lá dentro. Mesmo que não, pelo menos deveria haver algum tipo de armadilha montada abaixo da superfície. Yon-woo não se precipitou. Em vez de, deve estar aqui em algum lugar. Ele examinou cuidadosamente as paredes do caminho que levava ao lago. Olhos dracônicos. Dezenas de falhas foram desenhadas ao longo das paredes. Yon-woo encontrou um local onde as falhas estavam todas emaranhadas e pressionou-o com as mãos. Clank asterisco. Naquele momento, ele percebeu a parede deslizando para dentro. Estrondo asterisco. A parede levantou uma nuvem de poeira quando começou a virar de lado. Então parou com um baque e uma nova escada descendo emergiu. Aqui vamos nós. Um pequeno sorriso brilhou no rosto de Yon-woo. Foi a peça escondida enterrada na Rota Negra, a quarta dificuldade. Era o lugar onde a espada vampírica de Bathory estava escondida. Você entrou na masmorra. Você encontrou a peça escondida, Rune of Frost and Flame. Você adquiriu 300 karma. Yon-woo ignorou os sons agradáveis em sua cabeça e desceu para a masmorra. A escada em espiral levava a algum lugar bem no fundo. Talvez por se tratar de uma caverna profunda, a partir de algum momento a luz foi cortada e a escada não era mais visível. No entanto, Yon-woo não se preocupou muito. Fortalecimento dos sentidos. 17,8%. Graças à sua alta proficiência em habilidades, que mais uma vez aumentou quase 3% depois de limpar a sala do chefe na seção A, agora era possível para ele reconhecer o ambiente através de diferentes sentidos sem ter que se concentrar na visão. Não, era possível obter mais informações fazendo isso, em vez de confiar apenas nos olhos. Os sons ao redor, o layout do terreno, seus próprios movimentos. Tudo foi sentido como era. Não houve ponto cego. O que mais? Se tivesse sido apenas alguns dias atrás, ele teria que se concentrar conscientemente em manter sua habilidade ativa. Mas agora ele estava tão acostumado com isso que poderia mantê-la constantemente ativa sem ter que prestar muita atenção. Pode-se dizer que sua habilidade ativa se transformou em habilidade passiva. Graças a isso, Yon-woo conseguiu se mover pela masmorra sem dificuldades. Quem sabe até onde ele caiu. Logo depois, um vento cortante soprou de dentro. Assobiar asterisco. A escada chegou ao fim e uma nova caverna apareceu. Encontrei. A caverna estava cheia de musgo branco ao longo das paredes. Musgo branco. Uma espécie de musgo que carrega a essência da lua. Pode causar doença se ingerido. Também não tem um gosto bom. A explicação foi tão simples quanto poderia ser. Mas Yon-woo estava bem ciente do efeito oculto do musgo branco. Só mais tarde descobri que por mais difícil que fosse a Rota Negra, ela também tinha muitas soluções diferentes. Uma das soluções foi o White Moss. O musgo branco era uma substância cheia de essência lunar. Muitos animais se alimentam disso como alimento básico.
No entanto, não se adapta à constituição humana, por isso, mesmo que alguém o coma, o corpo não consegue absorver a energia e muitas vezes fica doente. Portanto, os jogadores que de alguma forma conseguiram encontrar masmorras geralmente evitavam o White Moss. Portanto, os jogadores que escolheram a Rota Negra frequentemente voltavam logo após encontrar esta caverna. Como não havia luz, eles não conseguiam nem ver a mão na frente do rosto, e a caverna era inutilmente longa e cheia de coisas inúteis. Ninguém queria perder tempo em um lugar como este enquanto estavam ocupados avançando. Mesmo o irmão de Yeon-woo não sabia do segredo que este lugar guardava até muito tempo depois. No entanto, aprendi sobre isso depois de ouvir de meu amigo próximo da família Yeon-dan. Esse musgo branco é uma espécie de material, e existe uma forma única de consumi-lo. O White Moss é muito frágil. Por ser fino, simplesmente derrete quando ingerido. No entanto, Yeon-woo parou de pensar e voltou os olhos para o som vindo de algum lugar. Kijiziko. Gigante. Algo enfiou a cabeça no White Moss de repente. Era uma centopeia do tamanho do antebraço de uma pessoa. Seu exoesqueleto avermelhado parecia bem duro. O gong vermelho. Uma centopeia que se alimenta de White Moss. Por viver em cavernas aquáticas, seus olhos se atrofiam e desenvolveram outros sentidos. Às vezes prefere carne a musgo. Kaaki. Como se pensasse que o intruso estava atrás de sua comida, a centopeia moveu dezenas de pernas e se aproximou de Yeon-woo a uma velocidade furiosa. Ele desceu do teto ao longo da parede. Foi uma cena que faria qualquer pessoa comum se sentir surpresa e enojada. Yeon-woo, no entanto, deu um passo à frente. Insetos e feras que comem musgo branco como alimento básico evoluíram para irradiar calor artificialmente a fim de absorver a essência da lua. E esse tipo de calor emana de seu coração que contém a propriedade fogo, Wu. Ele sentiu o toque da adaga com as pontas dos dedos. Por outro lado, a propriedade White Moss é água, Shui. Se você consumir coração e musgo ao mesmo tempo, as duas propriedades entrarão em sinergia e se tornarão um elixir que endurece os ossos e os músculos. Numerosos elixires existem na torre. Alguns podem aumentar o poder mágico e alguns afetam certas estatísticas ou propriedades. Entre eles, Yeon-woo optou pelo elixir que o ajudaria a nutrir seus ossos e músculos. O corpo humano é muito fraco. Ele facilmente adoece, quebra e rasga. Mas a combinação de musgo branco e o coração de uma besta de propriedade do fogo pode transmutar tal corpo. Poderia tornar os ossos muito mais fortes e os músculos muito mais resistentes. Poderia transformar o corpo em um mais adequado para o combate. Pate asterisco. Yeon-woo disparou para frente, jogando a adaga que segurava na mão. A adaga penetrou na armadura dura do Red Kong, espirrando sangue e fluidos corporais. Kiki. A centopeia expressou raiva e torceu o corpo enquanto espalhava suas forças. Estrondo asterisco. O chão sob a centopeia desabou enquanto ela rastejava sobre ela. Monstro de chama apareceu. Missão oculta, geada e chama. Conteúdo. A sala de gelo e chama está repleta de monstros únicos que se alimentam de musgo branco. Se eles saírem da masmorra, o ecossistema externo poderá ser lançado no caos. Casse o máximo de monstros que puder. Recompensa. As recompensas serão dadas de acordo com o número de monstros caçados. 100 ou mais, 100 karma. 300 ou mais, 300 karma. 500 ou mais, 500 karma mais recompensas adicionais de acordo com a conquista. Mais de 1000. Depende de. A sala de gelo e chama tinha mais uma vantagem além do benefício de obter a espada vampírica de Bathory e fortalecer o corpo. De acordo com o número de monstros caçados, karma adicional poderia ser obtido, e também haveria recompensas adicionais se o número ultrapassasse 500. Quanto mais ele caçasse, mais forte seu corpo se tornaria, e ele também acumularia karma e recompensas. Era basicamente um tesouro. Não importa como, tenho que ganhar a recompensa por caçar 1000 monstros. Pate asterisco. Yeon-woo optou por não se envolver de frente. Em vez disso, ele rapidamente deslocou o corpo para o lado e evitou o ataque por pouco. Kwang asterisco. No local onde o Red Gong bateu com a cabeça, algumas pedras estavam sendo esmagadas por suas forças. Os monstros aqui são muito fortes. Mesmo com esse corpo mais forte que aperfeiçoei na seção A, eles não são fáceis de matar. Será muito perigoso se eu deixar que eles sejam esmagados pela frente. Assim que Yeon-woo terminou de medir o Red Gong, ele mirou em seu porta-malas. No entanto, espiga asterisco. Sim, é difícil, demasiado difícil. A adaga ricocheteou na superfície, deixando apenas um arranhão. Mas mesmo isso foi suficiente para gravar Red Gong. Então ele se contorceu para pegar Yeon-woo com suas forças. Mais uma vez, Yeon-woo evitou por pouco o ataque e continuou quebrando a cabeça. Uma nuvem de poeira levantou-se quando um buraco profundo foi criado no lugar onde ele estava. Ataques normais não causarão nenhum dano a ele. O exoesqueleto é muito resistente. A adaga que acabei de jogar perfurou sua pele por sorte, mas é muito rasa. Não é suficiente enfraquecê-lo. No entanto, ele não poderia permitir que esta batalha se transformasse em uma guerra de desgaste. Ele não sabia quanta saúde o Red Gong tinha, e esta ainda era apenas a entrada da masmorra. Por não saber a profundidade da masmorra,
Ele teve que encerrar a batalha o mais rápido possível. Quang asterisco. Mais uma vez, o Ré do Gong bateu a cabeça em direção ao local onde Yong-Woo estava. Kiek.